Bom dia, meus nonos anos. Boa tarde também para quem é da turma da tarde. Professor Matheus aqui. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, iniciaremos hoje nossa primeira aula de geografia e o nosso primeiro assunto vai ser o capitalismo, o socialismo e suas características. Na aula de hoje só vamos ver o capitalismo, ok? Vamos lá. Após a segunda metade do século XX, o mundo estava dividido em dois blocos com sistemas políticos, sociais e econômicos opostos: o capitalismo e o socialismo. Para quem já viu o assunto Guerra Fria, ou já ouviu falar, sabe que o mundo ficou dividido entre capitalismo, Estados Unidos, socialismo, alguns países da Europa, mas da União Soviética. O bloco capitalista é caracterizado pelo sistema econômico da propriedade privada. Se é privada, ou seja, é só para aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, sendo os meios de produção pertencentes a uma pessoa ou a um grupo seleto mínimo de pessoas, e pelo trabalho assalariado, ou seja, o capitalismo ele se desenvolve onde existe uma pessoa ou um grupo seleto de pessoas que são ricas, que detêm riquezas, meios de produção, um exemplo, fábricas, e essas pessoas contratam a maioria das outras pessoas que não detêm toda essa riqueza. Então essas pessoas vão trabalhar para esse grupo seleto de pessoas, o chamado trabalho assalariado. Como vocês podem observar na imagem, vocês veem duas fábricas aonde essas pessoas estão trabalhando para ganhar uma remuneração. O bloco socialista já adotava o contrário. Entre outras políticas, a estatização. Estatização, vocês têm que comparar com Estado. O sistema em que as terras e os meios de produção pertencem ao Estado e o pleno emprego a todos os trabalhadores, ou seja, o socialista defende que o Estado ele é possuidor de tudo e todas as pessoas trabalham igualmente, recebem igualmente e comem praticamente igualmente. Então, é um sistema comunista igualitário. O sistema capitalista ele se desenvolve na Europa durante a Idade Média, entre os séculos 11 e 15. Então, antigamente, na Idade Média, existia um sistema, um meio de produção que era o feudalismo. Aos poucos, o feudalismo ele foi deixando de existir e o capitalismo começou a tomar posse e foi aumentando gradativamente. Naquela época existiam duas classes: a burguesia, que vocês já ouviram falar muito dela, que são os comerciantes. Alguns desses comerciantes viraram até banqueiros, e o proletariado, ou seja, o restante da população que não era rica, que não se envolvia com comércio, que começou a trabalhar para a burguesia. Por quê? A burguesia começou a evoluir, começou a deter esses meios de produção e bens. A partir daí começou a surgir, existia a manufatura, começou a existir a maquinofatura, as pessoas iam trabalhar para esses burgueses e em troca dessa venda da força de trabalho, eles ganhavam o salário. A partir daí surgiu o termo trabalho assalariado. Assalariado vem de salário. Existem, pessoal, três fases do capitalismo. O capitalismo comercial, que foi uma fase marcada pela produção artesanal, pelo desenvolvimento da manufatura, graças também, pessoal, à expansão marítima, com as grandes navegações.
onde as pessoas começaram a navegar para continentes desconhecidos e a ter contato com outros territórios. A partir daí surgiu essa troca de mercadorias. O capitalismo industrial é a acumulação do capital e o aumento das demandas do mercado consumidor. Ou seja, que naquela época levavam os donos das oficinas de maquinofatura a introduzir inovações e aumentar sua produção de mercadoria. Então, traduzindo hoje, esse capitalismo industrial é o que nós conhecemos como os grandes polos industriais que existem espalhados pelo Brasil e o mundo. Hoje existe indústria para qualquer tipo de produto. O capitalismo financeiro é a nossa fase atual, que ela é caracterizada pela integração do capitalismo industrial e o comercial. E foi uma fase que se consolidou após o término da Primeira Guerra Mundial, onde algumas indústrias faziam grandes operações para obter muito dinheiro e assim fazer inovações tecnológicas com a capacidade de aumentar a sua produção. Ou seja, quanto mais eu produzo, provavelmente mais dinheiro eu vou ganhar. As principais características do capitalismo, pessoal. Primeiro é a propriedade privada por meios de produção, que esses meios de produção pertencem a uma pessoa, só a um grupo seleto de pessoas, como eu já falei no início da nossa aula. A economia de mercado, que é caracterizada pelas empresas que decidem como, quando e quanto e onde produzir, estabelecendo os preços do mercado. A lei da oferta e demanda, onde os preços das mercadorias variam de acordo com a procura do consumidor. Então, é a procura do consumidor que vai definir se aquele produto vai ser caro ou vai ser barato. A concorrência para obter uma maior rentabilidade e conquistar o consumidor, as empresas procuram oferecer produtos a um preço acessível que dê para a maioria da população comprar. E por último, pessoal, tem o trabalho assalariado, que é a atividade onde o trabalhador exerce para receber o seu salário, que muitas vezes é o final do mês, né? Ele trabalha o mês inteiro com aquele tipo específico de trabalho, vende sua força de trabalho, seu conhecimento, o seu trabalho braçal muitas vezes, para no final do mês receber o seu salário. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo.